Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Andresa Magalhães, sua professora. Hoje, o assunto que vamos aprender é o Império Napoleônico. Mas vamos lembrar um pouquinho que este Império Napoleônico começou na Revolução Francesa, que foi nossa aula anterior. De que maneira que ele começou? Ai, Andresa, não lembro. Lembra das revoluções? Então, este império começou lá. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é por quem? Quem que na Revolução Francesa desencadeou este processo do Império Napoleônico? Vamos ver? Durante a Revolução Francesa, a disputa entre a burguesia e as camadas populares gerava uma grande tensão política que ameaçava a imposição de uma nova era na França. Várias monarquias da Europa se uniam com o objetivo de derrubar os defensores e os ideais desses revolucionários. Neste tempo, a figura de um jovem militar passou a ganhar um destaque. Napoleão Bonaparte ficava conhecido pela sua invejável habilidade militar e sua capacidade de vencer batalhas que pareciam perdidas. Em pouco tempo, a população francesa reconheceu em sua imagem a figura de um herói, defensor de um ideal revolucionário. Por isso, Bonaparte tinha garantido o apoio do exército e deu o golpe do 18 Brumário, que permitiu governar a França como um cônsul. O golpe de 18 Brumário é a ascensão de Napoleão no poder. Vamos entender também o que é o cônsul. O cônsul ele vem através do consulado, vivenciado em 1799 a 1804. Tem como aspecto político, órgão executivo, formado por 3 cônsules. 3 cônsules, que Jean-Jacques, Charles Le Brun e Napoleão Bonaparte. Que o primeiro cônsul foi Napoleão, tendo o direito de propor leis, declarar guerra, firmar acordo de paz, nomear funcionários para os departamentos administrativos. Vamos entender melhor como foi esse processo? Apesar do governo ser compartilhado com outras 2 pessoas, como eu apresentei, a ação dos companheiros de Bonaparte foi neutralizada por sua sede de poder. O império também representou uma forma de manter as conquistas da burguesia após a Revolução e garantir a soberania popular. A burguesia viu em Napoleão a oportunidade perfeita para o desenvolvimento econômico. Por isso, Bonaparte teve o apoio político necessário para derrubar o diretório, que controlava seu país. Com base nesse novo sistema de governo, Napoleão já possuía em suas mãos as mais importantes atribuições políticas da nação. Vamos dar uma olhadinha nas ações de governo de Napoleão? O que ele pretendia? Abandonar os princípios iluministas de delimitação de poder. Censurou a imprensa e suprimiu as liberdades individuais e políticas. Olha aí aonde que ele começou a incomodar. Sancionou a monarquia absoluta. Napoleão prometia fazer da França a maior potência do mundo. Vamos ver se essas ações de Napoleão foram todas cumpridas e quais foram o seu objetivo e suas características. Essas ações fizeram com que Bonaparte instituísse na Europa continental o Império Napoleônico, o qual era verdadeiro império familiar. Devido à forma de governar de Napoleão, fez surgir uma nova corte,
que foi formada pelos membros seguintes: a família imperial, os marechais da França e os grandes oficiais da coroa. Para entender melhor este sistema, essa organização de Napoleão, vamos voltar para essa imagem que aparece. O governo de Napoleão Bonaparte, suas realizações políticas e militares. Qual sua intenção nessas realizações políticas e militares? Vamos ver? O bloqueio continental, superação das liberdades individuais e políticas, como havia falado, a censura da imprensa, a estabilidade da política interna, que essa política interna se tornasse estável, a expansão do Império Francês a grande parte da Europa. Essas realizações tinham que vir de forma jurídica e foi através do Código Civil Napoleônico, tendo uma reação social e econômica. E essas reações e realizações nós vamos ver agora. Uma criação do Banco da França, a reorganização dos impostos, a realização de obras públicas, o aprimoramento dos serviços de correios e telégrafos, a manutenção da reforma agrária. Então, estes que nós acabamos de citar, foi o plano de ação de Napoleão. Vamos, no decorrer da aula, perceber se realmente ele ocorreu, se ele vigorou ou não. Assim, Napoleão, visando uma política econômica contra a Inglaterra, declarou o bloqueio continental, visando esta parte, que ele queria que o Império Francês fosse grande, ele fosse de uma grande extensão. Então, ele lançou este bloqueio. Na tentativa de enfraquecer a economia, Napoleão exigia que Portugal rompesse a política economicamente com a Inglaterra e fechasse seus portos e expulsasse o embaixador inglês. As consequências das ações de Napoleão foram: ele foi feito depois de tantas demandas, de tantas revoluções, de tantas guerras e tantas ações dentro do seu sistema de governo, ele foi feito prisioneiro. Será? Por quê, pessoal, que ele foi feito prisioneiro? Alguém estava ficando descontente com suas ações. Vamos ver se aparece quem são eles? Ele foi feito prisioneiro e foi transferido para a ilha de Elba, de onde evadiu-se um ano depois, retomando o poder, reorganizando suas forças. Chocou-se com a última coligação em Waterloo, na Bélgica, onde foi vencido e aprisionado pelos ingleses, que exilaram na ilha de Santa Helena, onde veio a falecer. Aqui, nós já damos o desfecho e o que ocorreu. Mas vamos dar continuidade ao processo napoleônico, porque ele deixou marcas e vivências que vamos falar no decorrer desta aula e da próxima aula. O Congresso de Viena teve que reorganizar o mapa, pois Napoleão, de certa forma, fez uma bagunça na sua ascensão de império. O mapa político da Europa ele teve que ser reorganizado, que foi totalmente conturbado por Napoleão, como eu havia falado. O equilíbrio foi estabelecido entre as grandes potências europeias, a Áustria, a Prússia, a Rússia e a Inglaterra. Olha aí, gente, será que não são esses que estavam incomodados com essa ascensão de Napoleão? Vamos continuar vendo?
A Alemanha e a Itália permaneciam divididas. A Inglaterra adquiriu uma supremacia marítima e colonial. Para preservar a paz na Europa, surgiu a Santa Aliança, Liga dos Estados Europeus, que visa evitar outra transformação idêntica à Revolução Francesa e seu produto máximo, que era Napoleão. Vamos dar uma olhadinha aqui. Teve o Congresso de Viena, que foi um ponto-chave no Império Napoleônico. Napoleão também fez e tentou levantar a França para ser uma grande potência. Então, com isso, ele realmente incomodou muitos outros países. Com isso, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se acalmar. Mas Napoleão, como ele era de uma linha militar, ele fazia com que estratégias para conseguir esse poder. Por isso que ele foi preso, primeiramente ele foi exilado. Aí teve um ponto bem interessante, que foi o retorno dele, que na próxima aula nós vamos dar uma atenção especial a esse retorno. Lá você vai descobrir o nome e como foi este retorno de Napoleão. Ele viveu por um período, comandou por um período e foi preso novamente, onde chegou a falecer, como vocês observaram, como eu falei. O Napoleão, ele foi uma pessoa, até a figura dele é uma pessoa firme, de autoridade. Como ele veio com a vivência de exército, com a vivência que ele tinha que ganhar, e ele conseguiu ganhar revoluções e guerras que ninguém mais conseguia, ele se levantou. O povo acreditava nele e ele se fazia acreditar. Então aqui podemos concluir, vamos dar uma conclusão nesse processo napoleônico. Lembrando que esta aula vai ter continuidade para você saber um pouco mais da vida de Napoleão. O Império Napoleônico foi produzido pela própria Revolução Francesa. O Império foi a última fase desta revolução. Lembra que eu falei no início da aula que o que íamos aprender na aula de hoje tinha muito a ver com o processo da Revolução Francesa? Tá aí. Ele também estava envolvido nessa revolução. Foi através daí que levantou-se o Império Napoleônico. A última fase da revolução, que foi abalada pelos extremismos, recorreu à centralização do poder. Neste momento, Napoleão encarna os ideais nacionais representados pelos interesses da burguesia. Então, ele não era bobo, ele criava meios, métodos. Então, nada mais que ele defender os ideais da burguesia. Aqui encerramos mais uma aula. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED-GV. Bom estudo a todos!